O Flamengo venceu, mas o placar não conta nem metade da história. Porque o que a gente viu em campo contra o Bahia pode marcar uma virada real na temporada do time. E talvez o início de algo muito maior. O Flamengo bateu o Bahia por 2-0 pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o ponto central não foi o resultado. Foi a forma. O time dominou o jogo do início ao fim, enquanto o Bahia praticamente não conseguiu reagir ofensivamente. Tem muita coisa para explorar, né? Estatísticas avançadas, os recortes de vídeo da partida, o que falaram nas entrevistas e até o clima nas redes sociais. Tem coisa demais. E o ponto central dessa nossa exploração é que, placares costumam mentir muito no futebol. Ah, sempre. Aquele número no placar raramente conta a história toda. Pois é. Geralmente, as pessoas têm uma expectativa de precisão matemática. 2-0 sugere que um time foi um pouco melhor, fez o dever de casa, garantiu o resultado ali no burocrático e pronto. É, parece um recibo de supermercado. Super limpo e binário. Totalmente. Mas a verdade inicial que salta aos olhos quando a gente cruza os dados é que esse placar específico do Maracanã camufla uma disparidade absurda. É tão desproporcional que chega a ser poético. É o que a gente chama de placar mentiroso, só que elevado à potência máxima nesse caso. Porque o contexto pré-jogo tornava esse cenário todo ainda mais improvável. Verdade. O Bahia não era um time que estava lutando na parte de baixo da tabela ou coisa assim. Longe disso. Eles desembarcaram no Rio de Janeiro com a credencial de melhor visitante do campeonato inteiro. E detalhe, tinha uma vantagem física inquestionável aí. Eles não jogaram no meio da semana, né? Exatamente. A lógica sugeria um time visitante super descansado, intenso e totalmente capaz de ditar um ritmo desconfortável para o adversário. Mas o que se desenrolou no gramado foi um domínio tático tão avassalador que a galera começou a usar o termo goleada moral para tentar explicar os 90 minutos. E o foco da nossa audiência hoje não deve ser apenas olhar para quem fez os 2 gols. A gente vai entender a engenharia por trás desse amasso. Sim, vamos falar de tática pura. Isso, e como a coragem do treinador de desafiar o desgaste físico e até dramas pessoais invisíveis se misturaram nisso tudo. E para começar a desconstruir essa ilusão do 2-0, a gente precisa olhar para um dado que sempre engana muita gente, que é a posse de bola. Nossa, a velha armadilha da posse de bola. Exato, os números frios mostram que o Bahia teve 51% de posse contra 49% do Flamengo. Olhando rápido, parece um jogo de xadrez super equilibrado, tipo um empate técnico no controle do jogo. Pois é, mas a imagem que me vem à mente lendo o material não é a de uma luta parelha. É tipo alguém tentando invadir uma casa. Como assim? É que a posse de bola do Bahia foi como uma pessoa andando exaustivamente ao redor de uma casa trancada, sabe? Ficava testando maçanetas que não abrem, gastando energia sem nunca entrar. O Flamengo, por outro lado, com seus 49%, simplesmente tinha a senha mestra da porta da frente. Eles entravam quando queriam. Então, o que tudo isso significa na prática tática? Essa sua analogia descreve perfeitamente o conceito de posse de bola estéril. Ter a bola no pé não significa de jeito nenhum ter o controle da partida. O controle real está em ditar onde o jogo acontece e o quão perigoso ele é para o outro lado. O Bahia ficou rodando em zonas onde não machucava. Estruturado. Já a eficiência ofensiva rubro-negro perou numa frequência simplesmente assustadora. Os números de finalização são bizarros. Demais. Foram 19 tentativas do Flamengo, com 10 indo na direção certa. O Bahia tentou 12, acertando 6. Mas olha, o abismo tático se revela mesmo quando a gente vê chances claras de gol. Foram 10 chances claras para os donos da casa, né? Sim, 10 oportunidades cristalinas, daquelas do atacante ficar cara a cara com o goleiro. E o Bahia teve só 2. E o que é fascinante aqui é como o Flamengo chegou nisso. Foi uma execução cirúrgica do que a gente chama de passes entre linhas. Em vez de alguém pegar a bola e sair correndo desesperado, tipo chuveirinho, Isso. Eles quebravam as linhas de marcação do Bahia com passes verticais que simplesmente cortavam a defesa adversária ao meio com uma facilidade absurda. e sabe o que eu achei mais curioso? Nas fontes, nem precisava ler as colunas dos analistas táticos para entender o tamanho desse sufoco. As redes sociais entregaram tudo. Totalmente. Bastava abrir as redes dos próprios torcedores do Bahia durante a partida. Tinha um consenso lá, uma admissão dolorosa de que o time estava sofrendo um amasso rubro-negro. Quando a própria torcida que está ali torcendo pelo time abandona a ilusão e reconhece que a equipe foi engolida, é porque os números estão só confirmando o que todo mundo estava vendo. Com certeza.
Mas aí a gente entra num comportamento do jogo que me deixou meio intrigado. Tinha um contraste muito gigante entre a facilidade de criar essas jogadas geniais e uma displicência na hora de chutar para o gol. Logo aos 5 minutos, tem aquele passe espetacular do Pedro para o Samuel Lino dentro da área. Nossa, aquele lance foi um presságio do jogo. Foi muito. Era a chance perfeita para chutar e abrir o placar. Mas o Lino resolve prender a bola, deixa o zagueiro chegar perto e tenta cavar um pênalti que o árbitro, claro, ignorou. Esse lance do Lino mostra essa facilidade absurda de infiltração que a gente comentou, mas também expõe um sintoma perigoso, que é o excesso de confiança, aquele preciosismo. O jogador quer fazer bonito ao invés de garantir o gol. Exatamente. Quando um time percebe ali nos primeiros minutos que consegue rasgar a defesa adversária quando quiser, surge uma tendência inconsciente de querer enfeitar. A urgência de marcar parece que fica menor. O Lino desperdiçou uma chance de ouro só por causa desse ambiente de superioridade. E o mais impressionante é que essa falha não puniu a equipe de forma alguma, porque a máquina de criar chance simplesmente não parava. Eles continuaram amassando. Sim. A construção do primeiro gol aos 16 minutos mostra bem a inteligência fria do time. O Pedro recebe, passa pelo goleiro Léo Vieira, mas acaba perdendo um pouco do ângulo ideal para o chute. E em vez de forçar um chute maluco ou tentar dar uma de herói, ele rola para trás. Isso. Ele lê a jogada de forma brilhante e acha o Arrascaeta livre para marcar. E a partir daí, virou uma tempestade ofensiva. Teve também o Pedro quase marcando de cabeça aos 19. Mas a avalanche de chances perdidas ficou claro no segundo tempo, né? Sim, e o segundo tempo foi meio que catalisado por um erro de diagnóstico do próprio Bahia. Eles voltaram do intervalo perdendo e tentaram ser mais ofensivos para buscar o empate. O que, na teoria, parece certo, mas na prática foi um desastre. Totalmente. Eles tiveram uma única oportunidade real com o volante Acevedo que chutou no travessão. Só que o custo estrutural de adiantar as linhas foi fatal. Eles cederam espaço nas costas da defesa. Dar campo aberto para um time que já está acertando tudo no espaço curto é suicídio. É tipo abrir os portões da fortaleza e entregar a chave. Isso transformou o jogo naquela avalanche que você falou. Para quem nos ouve ter noção, só nos primeiros 10 minutos da segunda etapa, o Arrascaeta teve 3 chances claras. O goleiro pegou uma, a outra passou raspando e a terceira foi na trave. É muita chance para um jogador só num recorte de tempo tão curto. Demais, e a lista de jogadas plásticas não para por aí. Aos 28 minutos, teve o lance que levantou a arquibancada, o Pedro tenta um gol de letra. E aqui é crucial destacar o que a reportagem do GE apontou. Que não foi deboche ou para humilhar. Exato, zero firula. Mecanicamente falando, o recurso de letra era a única maneira possível dele tentar tirar a bola do zagueiro daquela fração de segundo. A leitura corporal exigia aquele movimento, não era só um show-off. Pois é. E logo depois, aos 30, o mesmo Pedro vê o goleiro adiantado e tenta um gol do meio da rua, forçando o goleiro a fazer um milagre. O Léo Vieira trabalhou muito. E trabalhou de novo aos 32 minutos, na arrancada do Plata, ele saiu lá do campo de defesa, correu o campo todo num contra-ataque de manual, mas ele pecou pelo egoísmo. Ele não tocou a bola, né? Não tocou. O Pedro estava completamente livre na área, pedindo a bola, e ele chutou em cima do goleiro. Inclusive, nas entrevistas pós-jogo, o auxiliar técnico do Bahia, o Charles Rambert, rasgou elogios ao Léo Vieira. Quando o seu goleiro é o melhor em campo tomando 2 gols, a história tá contada. Exato. Se ele recebeu tantos elogios depois de perder, é porque operou milagres para evitar um vexame histórico. Até que aos 34, veio o tiro de misericórdia com o Paquetá numa jogada ensaiada de escanteio. Que jogada perfeita. Matou qualquer chance de reação do Bahia ali mesmo. Matou mesmo. Certo, mas vamos desempacotar isso tudo. Criar 10 chances claras contra a melhor defesa visitante é incrível. Mas perder tantas oportunidades com lances egoístas como esse do Plata, isso não mostra uma falta de capricho que pode custar muito caro no futuro? Contra um adversário mais letal, esse preciosismo não seria imperdoável. Olha, sob a ótica de um mata-mata de Libertadores, por exemplo, o custo desse desperdício seria fatal. A punição no esporte de alto nível é muito cruel com quem recusa os presentes que o jogo dá.
Num jogo de detalhe, a bola pune. Com certeza. No entanto, analisando pela perspectiva de desenvolvimento da equipe, o diagnóstico é super positivo, porque criar mecanismos para quebrar bloqueios defensivos e pisar na área com vantagem é a parte mais complexa de se treinar num time de futebol. É muito mais difícil ensinar o time a criar do que a chutar reto. Muito mais. A criação exige coordenação de todo mundo. Memória tática. A finalização depende mais do foco naquele milissegundo. Para uma comissão técnica, é muito melhor ter um time que cria um volume oceânico de jogadas e erra no acabamento do que um time pragmático que não passa do meio-campo. A fundação tática está lá, só falta ajustar a mira. Exatamente, o ajuste fino na pontaria vem com o tempo. A estrutura principal está mais do que aprovada. E falando em estrutura e fundação, a gente entra na figura do arquiteto disso tudo, que é o Leonardo Jardim. Aqui é que a coisa fica realmente interessante no material. A quebra do paradigma da escalação? Isso. Num calendário maluco como o nosso, ele fez algo inédito. Pela primeira vez em 11 partidas no comando, ele repetiu os mesmos 11 titulares do jogo passado. A mesma escalação que venceu o clássico Fla-Flu por 2-1. Exato. Repetir time com jogos a cada 3 dias é um risco absurdo para o desgaste físico. Mas ele bancou. Parecia que ele sentiu que finalmente tinha achado o time. E ele encontrou mesmo. Essa repetição mostra muita convicção. O rodízio constante que a gente vê no futebol impede os jogadores de criarem aquele automatismo, de se conhecerem em campo. Então ele viu o clássico e pensou, é isso. Sim, ele identificou uma configuração superior. A mecânica desse sistema pode ser visualizada como um elástico sendo esticado. Como assim um elástico? Pensa só, ele colocou pontas bem rápidos, como o Plata e o Lino, abrindo o campo quase encostados na linha lateral. Isso obriga a defesa adversária a se alargar horizontalmente para cobrir eles. E aí a zaga adversária se estica igual um elástico, abrindo buracos no meio. Exatamente. Lacunas gigantescas aparecem na zona central, e é nesses corredores internos que jogadores geniais como o Arrascaeta e o Pedro conseguem operar com espaço e tempo para pensar. Entender essa geometria do campo faz tudo ter sentido. É por causa dessa clareza que todas as fontes cravaram, sem margem de dúvida, que essa foi a melhor atuação da Era Jardim. Superando até aquele 4-1 contra o Independente Medellín, né? Com certeza porque a exigência técnica do Bahia era muito maior. Mas dentro dessa engrenagem aí do elástico, teve um ajuste que o Jardim fez com o Lucas Paquetá que eu achei bizarro de bom. O recuo dele para segundo volante? Isso. A gente conhece o Paquetá como um meia mais ofensivo, que chega na área. Mas o Jardim botou o cara para jogar quase na base das jogadas. E o mais louco é que foi ele quem fez o segundo gol pisando na área. Como esse recuo dele ditou o ritmo desse massacre todo? Trata-se de uma quebra de paradigma na construção de jogo do futebol brasileiro. Porque, historicamente, a posição de segundo volante aqui é daquele cara de força que desarma e só toca de lado para o camisa 10 criar. Aquele jogo mais burocrático, né? Isso. Mas quando você recua um jogador com refino técnico e a visão de jogo do Paquetá para essa zona primária, a fase de armação é antecipada. A bola sai lá de trás já com qualidade. Então o Bahia ia tentar marcar lá em cima e a bola já saía no passe longo perfeito. Exato. Ele funcionou como um maestro posicionado no fundo do palco. Ele olhava o jogo de frente e decidia se a transição ia ser rápida ou mais lenta. Ficou totalmente imprevisível. É uma sacada genial. Mas, como toda narrativa no futebol, a dor de cabeça aparece rápido. O sucesso atual traz aquele famoso bom problema tático. O dilema dos desfalques. Pois é, o time voou, mas atingiu esse ápice com o Pulgar e o Jorginho no departamento médico. E os dois eram titulares absolutos do meio-campo antes de se lesionarem. Essa é a encruzilhada clássica da gestão de elenco. O que você faz quando os substitutos criam uma engrenagem superior ao original? A meritocracia bate de frente com o peso do nome, né? E para piorar ou adiar o problema, os exames depois do jogo trouxeram uma notícia ruim. O próprio Paquetá sentiu a coxa, saiu do jogo e vai ficar fora por uns 10 dias. A previsão mais otimista é ele voltar só no clássico contra o Vasco, certo? Isso mesmo. A máquina engrenou, mas o maestro sofreu uma lesão muscular e já saiu de cena. Isso vai forçar a comissão a testar a resiliência desse esquema tático sem a peça principal. Vamos ver se a movimentação e o espaço criado funcionam com outros jogadores ou se dependia inteiramente do talento do Paquetá naquela posição. E quando a gente fala em resiliência,
A fonte traz um drama humano da partida que mexe muito com a interpretação de tudo isso. O caso do meia Saul. Nossa, sim, é uma camada que humaniza demais o que a gente está analisando. O cara não jogava fazia meses por conta de uma cirurgia. Ele volta contra o Bahia, dá uma assistência cirúrgica de escanteio para o gol do Paquetá e depois na entrevista revela que o filho dele estava internado na UTI. Se conectarmos isso ao panorama geral do elenco, a resiliência mental desse grupo está fora do comum. Imagina a exaustão emocional desse cara. É indescritível conseguir isolar essa dor de ver o filho numa UTI, entrar no Maracanã lotado e ainda executar um movimento perfeito numa jogada ensaiada. Isso transcende o esporte. Fala sobre uma força de vontade bruta, né? E de como o grupo também abraçou ele. Engatar a 5ª vitória seguida sob essas condições mostra muita coesão. E é algo que estatística nenhuma mede, mas o esporte não para para o luto ou para a celebração. O calendário continua. Implacável, como sempre. A reapresentação foi na segunda-feira de manhã, no Ninho do Urubu, porque o próximo jogo já é quarta-feira, às 21h30. Novamente no Maracanã, que aliás teve o maior público da rodada toda. Exato. E marcando a estreia na Copa do Brasil no mata-mata contra o Vitória. Então não tem respiro nenhum. Para quem escuta a nossa análise e vai acompanhar esse próximo jogo, a dica é focar não no placar, mas em como a engrenagem que o Leonardo Jardim Montão vai se portar sem o Paquetá. Foi um domínio de 80 minutos, mas agora o desafio é outro. Com certeza, o campo sempre conta a verdade final. E para fechar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar uma reflexão final, meio que uma provocação para quem nos ouve pensar em casa. Pensem bem, se um time atinge o seu nível de futebol mais envolvente e brilhante, justamente quando seus pilares defensivos antigos estão machucados, o que um treinador deve fazer de verdade? Quando essas antigas estrelas se recuperarem, o mérito dele está em readaptá-las e forçar um encaixe nessa engrenagem nova que já está voando? Ou será que o verdadeiro desafio de liderança é ter a coragem absurda de mantê-los do banco para não quebrar a máquina que finalmente começou a funcionar? Fica a reflexão para todo mundo.